Olá, tudo bem? Sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse episódio do Mementos Clínicos, que é um projeto de aproveitar o momento para fazer reflexões sobre as memórias que eu vou tendo da clínica e os mementos, no sentido da memória, de resgatar as lembranças. Então, o memento clínico articulando o momento para pensar as memórias e resgatar essas lembranças da clínica. E aí, nesse episódio, eu estava pensando inicialmente em discutir psicologia e psicanálise, mas aí eu vou deixar para um próximo episódio. O que me chamou a atenção nesse momento, até pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo, é a situação do coronavírus, que muito provavelmente você deve ter alguma notícia a respeito disso, porque está pipocando em vários lugares. E esse foi um ensejo interessante para eu pensar uma questão que eu acho que é muito cara para a gente dentro da psicologia e do campo da saúde, que é o seguinte: os acontecimentos sociais interferem na saúde mental? Acho que essa é uma pergunta para a gente caminhar. E para começar, eu acho que vale a pena refletir um pouco sobre o que é saúde. Tá? Em 1948, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, foi constituída, ela, no mesmo ato de constituição, também define o que seria saúde a partir daquele momento. E ali está definido saúde assim: a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Com o tempo isso foi mudando para biológico, psicológico e social. E a partir de 1948 foram acontecendo diferentes discussões no que diz respeito à saúde em diferentes eventos, congressos, encontros pelo mundo para discutir o que era saúde. Aí foram discutindo sobre promoção da saúde, como pensar os aspectos psicológicos e sociais, etc. E aí para você ver como que a saúde ela é pensada a partir dessa interação de três aspectos: os biológicos, os psicológicos e os sociais, Então, eu acho que daí a gente já começa a pensar, porque quando a gente fala em saúde mental, necessariamente a gente está pensando, antes de mais nada, em saúde. Portanto, a gente tem que pensar a saúde mental articulada com outros aspectos. E é interessante pensar como é muito mais fácil definir o que é o campo biológico da saúde e da doença. Por exemplo, agora que a gente está vendo a situação do coronavírus, é muito mais fácil definir o que está acontecendo na medida em que o coronavírus é um vírus. Portanto, ele é um patógeno, ele é um elemento que produz doença do ponto de vista biológico. Você não precisa de outros aspectos aí, basta a presença dele em nosso organismo para que a gente possa ficar doente. Fica muito mais claro definir isso e inclusive estudá-lo. Não é à toa que diferentes países, inclusive o Brasil, já estão conseguindo identificar como avaliar a presença, fazer o diagnóstico da presença do coronavírus. Inclusive o Brasil foi um dos que estão aí na frente disso, pesquisadores, e a importância da ciência nesse sentido. E não só cientista, mas cientista mulher e preta que estava pesquisando. Então isso é muito bom, valoriza muito esses três elementos tão fundamentais aí para a gente pensar. E também tem se feito estudos para produzir vacinas, para produzir tratamentos, que são formas de caminhar um pouco melhor. Não é à toa que já se sabe um pouco mais claramente como tratar de se prevenir a respeito do vírus. Se você está assistindo aí jornais ou vendo reportagens, assistindo nos canais, nas mídias como YouTube, Facebook, Instagram, provavelmente você está vendo muitas informações dizendo a importância de evitar os espaços públicos, de evitar as aglomerações, de estar fazendo a higiene das mãos, e aí lavar muito bem as mãos, não só a palma da mão, mas a palma, as costas da mão, entre dedos, as digitais, as pontas dos dedos e também os punhos. Então a lavagem de mão, o uso do álcool, são formas que não somente vão ajudar a evitar o contágio do coronavírus, mas também evitar o contágio de outras tantas coisas, outros vírus e outras bactérias. A gente está chegando aí num período que a gripe é bastante comum no nosso país e a gente está tendo uma epidemia de dengue no país nesse momento. Então a gente vai lidando com essas questões, mas é muito mais fácil definir o que é o aspecto biológico. Os aspectos psicológicos e sociais não são, talvez os sociais são um pouco mais claros, mas a interferência do social no psicológico não é tão claro. Por exemplo, os sociais a gente entende se a gente pensar os fatores sociais, como trabalho, lazer, educação, saúde, tudo que está acontecendo aí nesse espaço social. Agora, o que seriam os fatores psicológicos? E em que medida os fatores psicológicos estão desligados ou não articulados aos processos sociais?
E aí eu vou dar alguns exemplos para a gente pensar, né? Há muito tempo atrás, se a gente for pensar em termos de 2 séculos ou 3 séculos atrás, um escritor que foi o Goethe, né? Johann von Goethe, alguma coisa assim, agora eu não estou lembrando o nome dele como um todo, escreveu um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther. E esse livro conta a história de um rapaz que está apaixonado por uma moça casada e ele se dá conta da impossibilidade de satisfazer o desejo de estar com ela. E no final da obra ele comete suicídio, né? Quando esse livro foi publicado, muitas pessoas começaram a cometer suicídio também. Então perceba, um livro que a princípio conta um romance ali dramático e trágico, interfere na realidade social com muita força, né? Isso inclusive deu nome para um efeito que se chama efeito Werther, que é o efeito da publicação de informações a respeito do tema do suicídio, de que quando se acontece ou quando se tem alguma situação de suicídio, não se deve divulgar o que aconteceu, como foi o suicídio, onde foi, etc., porque isso pode provocar esse efeito de outras tentativas de suicídio, né? É diferente de debater o suicídio como algo humano, como algo relacionado ao sofrimento, entende? Uma coisa é você debater o suicídio para poder refletir sobre ele, no sentido de tirar os preconceitos em torno do que tem de sofrimento aí, do que tem de mal-estar, das dificuldades que estão em volta na vida humana, no contexto social, etc. Outra coisa é você divulgar informações sobre os suicídios, né? Porque elas provocam efeito em massa. Então, para ver um exemplo aí. Outras coisas, por exemplo, é o que aconteceu na nossa eleição, né, passada, lá em 2018, quando no período eleitoral um medo social muito grande se produziu nas pessoas, e isso comparecia, por exemplo, nos consultórios, as pessoas falando sobre esse mal-estar. Então, para você ver assim, como que o social vai interferindo nos aspectos psicológicos, né? Mas ainda tem algo mais. Por exemplo, se eu pergunto para você assim, o que você acha sobre a vida? O que você acha do amor? Quais são suas opiniões mais pessoais sobre as coisas? Sempre fica uma questão assim, essas opiniões são suas no sentido de que você pensou sozinha ou sozinho e não diz respeito a nada do que você vive, ou elas necessariamente estão marcadas por suas relações, pelo que você aprendeu com seus pais, pelo que você lê, etc. Então, portanto, o social está o tempo todo marcando aí, né, sua vivência psicológica. Então, esse é um ponto interessante para a gente pensar no que diz respeito à saúde mental, de como que, quando a gente pensa os aspectos biológicos, é muito mais fácil de defini-los, e 2, os aspectos sociais sempre estão interferindo na compreensão psicológica. Mas eu queria ir um pouco mais também para pensar a própria situação do coronavírus, né? É algo que não é a primeira vez que a gente passa isso no mundo, né? A gente teve aí a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1, né? Em outros momentos aí atrás, mas tem uma diferença muito grande em relação ao que está acontecendo agora no mundo, porque o coronavírus agora, esse Covid-19, ele, embora não seja tão grave em termos da sua periculosidade para a saúde, como são outros vírus, inclusive o vírus da gripe, a própria tuberculose, que é uma das mais graves de todas, ou seja, o vírus Covid-19, ele mata menos do que outros vírus e outros padecimentos. Embora não tenha isso, ele tem uma velocidade de transmissão muito rápida, e isso causa um problema que não é nem um problema só das pessoas, é um problema público, né? Um problema em relação aos serviços públicos. Muito rapidamente, talvez você tenha aí algumas informações, eu posso até deixar os links aqui para você procurar informações. A gente vê que no momento que ele começa a se espalhar, muito rapidamente ele vai se espalhando por outros lugares também, porque a taxa de transmissão é muito alta. Ele vai praticamente duplicando a cada dia se a gente não tiver alguns cuidados, que é o que aconteceu na Itália, né? Não sei se você acompanhou e tal, mas na Itália é isso que acontece, né? Ou melhor, o que aconteceu. No momento em que se começou a identificar que havia casos ali acontecendo, não houve um cuidado de prevenção grande ali. Se tivesse acontecido, ia ter uma contenção desse movimento, mas não teve. Então a taxa aumentou muito rapidamente. E isso obrigou
o país a entrar em quarentena, a se fechar completamente e cortar todos os contatos possíveis, né? Coisa que pode ser, ou melhor, é a esperança, né, que a gente tem, que a gente consiga fazer no nosso país, é que como a ideia de prevenção, de evitar espaços públicos, de fazer a sua higiene pessoal, de tomar alguns cuidados para, né, evitar festas, né, aglomerações, embora seja muito difícil algumas. Então, assim, salvo as exceções, que a gente possa evitar isso, né? Então, escolas, shows, missas e cultos na igreja, né? Enfim, todos esses espaços de aglomeração pode nos ajudar a reduzir. Então, aquilo que seria um aumento, né, grande e abrupto dos casos de pessoas com algum sintoma ou doentes, né, contaminadas, seria, na verdade, uma curva muito mais baixa e suave e não prejudicaria tanto os serviços de saúde, né? Porque o grande problema do coronavírus é principalmente os serviços de saúde, no sentido de que muita gente, se a gente não cuidar, muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo, o serviço de saúde não vai dar conta de cuidar dessas pessoas ao mesmo tempo. É claro que existem os grupos de risco, né? Os grupos de risco são as pessoas idosas, são as pessoas que têm algum outro tipo de padecimento, como problemas renais, como diabetes, hipertensão, problemas coronarianos, né, do coração e algumas outras, né, fumantes. São todas pessoas que fazem parte de grupo de risco que o coronavírus pode ser muito mais grave para essas pessoas. Então, claro, tem que evitar e tudo mais. Mas tem algo nisso que eu acho que é importante a gente pensar de como que isso necessariamente vai provocar efeitos na saúde mental das pessoas. Porque, primeiramente, já tem o descontrole que isso dá. A gente perde a sensação de controle das situações da nossa vida. A gente está recebendo um conjunto de informações constantes, então toma cuidado com as informações que você recebe, procure informações de fontes confiáveis, tenha muito cuidado mesmo, porque tem muito fake nisso tudo, né? Então tenha muito cuidado, mas assim, a gente tem a sensação de perda de controle, isso aumenta a nossa insegurança. Para quem está com ansiedade ou outras pessoas que não são pessoas cotidianamente ansiosas, pode provocar muita ansiedade, muita preocupação, né? Então isso vai aumentando muito o mal-estar. E o próprio fato também de que pode acontecer o que aconteceu na Itália, né, da gente ficar em quarentena, ou seja, muitos dias dentro de casa, guardados, protegidos, as pessoas já estão indo aos supermercados comprar álcool em gel, como se ele fosse o grande resolvedor dos problemas, né? E, na verdade, não é assim, a lavagem de mão é muito mais interessante. Comprar suprimento, muitas coisas, e aí você tem uma queda na quantidade de produtos ofertados no supermercado, consequentemente um aumento de preço, e a galera também quer se aproveitar disso. Para as pessoas que têm menos condição financeira, vai ficar mais difícil de comprar, ou seja, olha como é que isso vai dificultando as vidas das pessoas nesse momento. Então, inevitavelmente, já está provocando muito desespero em muita gente. E, na verdade, não é algo para se desesperar. É algo para a gente ter cautela, ter tranquilidade e fazer algumas formas de precaução, né? Mas é interessante pensar como que provoca toda uma onda. Isso me lembrou agora, falando aqui, a crise de 1929 da Bolsa de Nova York, que foi quando teve uma quebra da Bolsa. E aquilo foi tão violento, foi tão impactante economicamente para as pessoas que muita gente também cometeu suicídio. Então a gente vai vendo como que os acontecimentos sociais, como que esse acontecimento que é biológico, né, assim, por conta do Covid-19, o coronavírus, como que o impacto que ele vai causando na sociedade vai provocando desespero. Tem gente falando que isso é coisa do diabo, tem gente muito preocupada, achando que é o fim dos tempos, e mostra como que a sensação de insegurança causa muito mal-estar no ser humano. Né? A gente tem que cuidar disso, trabalhar com isso, acolher, criar espaço para conversar. E eu acho que esse tema como um todo, apesar da dificuldade que a gente vai enfrentando, né, de pouco em pouco aí, mas eu acho que esse tema é um tema importante para a gente pensar como que saúde mental, e eu insisto várias vezes em falar isso, saúde mental pode até ser vivida individualmente, no sentido de que você é você, eu sou eu, cada um de nós tem essa vivência, né, consigo próprio.
mas inevitavelmente ela está relacionada ao contexto que a gente vive, às crenças e valores, aos acontecimentos, às perturbações, aos conflitos, aos estranhamentos, à insegurança. Tudo isso interfere no que a gente vivencia como saúde mental, porque saúde mental não é uma ilha que se produz sozinha. Por isso que quando você vê alguém sofrendo com depressão, com transtorno de pânico, com transtorno obsessivo compulsivo, com qualquer um desses transtornos que a gente chama de transtornos mentais, que nem são doenças, porque doença é a gripe provocada pelo coronavírus. Entende isso? Porque ela tem um ciclo, a gente conhece todo o processo claramente, quando começa, o que se produz, onde intervir, em que momento, etc., quem está produzindo. Agora, quando se trata dos transtornos mentais, a gente nunca sabe claramente o que produz, a gente entende que existem muitos fatores aí e a gente precisa cuidar para articular melhor uma compreensão que não seja uma compreensão que coloque a culpa na pessoa, mas que seja uma compreensão que convide a pessoa, que chame-a para estar junto, que entenda a sua realidade, tanto subjetiva no sentido próprio, mas também subjetiva no sentido social, relacional, familiar, etc. Acho que isso é interessante e assim, coloca aí se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou sobre a questão do Covid-19, vamos conversar sobre isso, eu acho que isso é muito importante para tirar dúvidas e esclarecer algumas questões que ficam por aí, tá bem? Eu vou deixar alguns links também no material para que você possa ter acesso e dar uma lida e pensar o que outras pessoas têm comentado sobre esse assunto, tá certo? Um abraço, até mais, estou aqui à disposição, até o próximo vídeo. E aí semana que vem eu lanço um outro episódio do Psicanálise Paralela e em uma quinzena o outro do Mementos Clínicos, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau!